Estamos iniciando mais um programa Viva a Voz Saúde pela Rádio Nossa Senhora de Copacabana, aqui no bairro de Copacabana, no Rio de Janeiro. O programa Viva a Voz Saúde é uma iniciativa da nossa ONG, do Centro de Apoio ao Tabagista, e nós temos esse bate-papo aqui há mais ou menos uns 7 a 8 anos. Começamos aqui com a jornalista Milva Campos, que depois nos passou o bastão. Um abraço para a Milva, que está morando em Minas, né, o Geraldo? Na Bahia. Você sabe o nome da cidade, Geraldo? Eu sabia. Mucugê, exatamente. E está fazendo jornalismo lá, trabalhando para a prefeitura de Mucugê. E um grande abraço, Milva. Vou mandar para você esse nosso programa de hoje, para você divulgar aí para a cidade de Mucugê. O nosso programa hoje, 24 de junho de 2023, tem 2 convidados na minha área, né, que eu também sou pneumologista, e temos aqui à minha frente o Gabriel Santiago, que é pneumologista, e à minha direita o cirurgião Caio Bianchi, que é cirurgião torácico. O tema que nós vamos trazer hoje é um tema que vem aqui pela primeira vez e eu mesmo entendo que vai aprender muito com os dois, porque nunca foi a minha praia essa área que nós vamos discutir hoje. E eu gostaria que vocês, então, também acompanhassem o programa. Quem quiser ligar para cá... Geraldo, fala de novo o telefone aqui da rádio. Nem Geraldo? Pode falar, Geraldo. 3649-3411. Quem quiser fazer alguma pergunta ao vivo, às vezes algum colega nosso... médico também, ou da área da saúde também pode participar ao vivo. Esse programa está passando no nosso canal no YouTube, no site da Rádio Nossa Senhora de Copacabana, que é radionsc.com, e vai passar no nosso Facebook. E eu vou até pedir para os colegas que tiverem... Vocês têm Face? Sim. Bota no Face, faz uma divulgação no Face de vocês. Depois nós vamos editar esse programa novamente, né? Vamos botar legenda e tal, e vai voltar para o canal nosso no YouTube, que é o Centro de Apoio ao Tabagista, e vai também virar um podcast que vai ser só o áudio do programa. O tema que nós vamos tratar hoje é um tema importante do ponto de vista de saúde pública, mas é muito pouco conhecido pelas pessoas, mesmo por profissionais de saúde. Por isso que eu achei interessante a gente tocar nesse assunto hoje. A indicação dos dois me foi feita por um grande colega meu xará, inclusive, Alexandre Pinto Cardoso, professor da UFRJ e do Instituto de Doenças do Tórax. E os dois foram sugeridos. Eu pedi a indicação dele, quem poderia tocar nesse assunto, e vocês foram indicados pelo Alexandre Pinto Cardoso. Mas eu queria que vocês rapidamente se apresentassem. Primeiro, eu agradeço vocês, a disponibilidade de estar aqui num sábado de tarde, e queria então que vocês se apresentassem rapidamente, com um pouquinho da história de vocês, até vocês estarem exercendo essa atividade hoje. Pela ordem alfabética, primeiro o Caio Bianchi. Tá, ok. Bem, boa tarde. Primeiro, gostaria de agradecer pelo convite, tanto a indicação do Dr. Alexandre, né, e seu convite aqui para poder falar um pouquinho sobre esse tema. Bem, meu nome é Caio, eu sou cirurgião torácico atualmente, né, me formei pela UFRJ. Posteriormente fiz minha formação em cirurgia geral aqui no Rio de Janeiro mesmo. Deixa eu te interromper. Claro. Eu sou adepto da gente não usar sigla, porque a gente, nós, sim, a gente usa sigla, mas o povão não sabe, né? Universidade Federal do Rio de Janeiro. Isso aí. E depois fiz minha formação em cirurgia geral, né, no Hospital Adventista Silvestre,
onde eu tive meu primeiro contato com o transplante, na verdade, um dos hospitais aqui no Rio de Janeiro que mais fazem, né? E que eu devo muito desse meu envolvimento na área relacionado justamente com a equipe lá, o Dr. Eduardo Fernandes. Eduardo Fernandes? Fernandes, isso. Trabalho com Você fala de transplante em geral ou de transplante pulmonar? Não, em geral, né? Geral. Na verdade, foi meu primeiro contato, né? Um transplante foi justamente lá, a gente fazia tanto hepático, renal, e eles ainda têm uma história importante na parte do transplante, tanto aqui no Rio de Janeiro, na América Latina como um todo. E, posteriormente, fui fazer minha formação em tórax específica na Universidade de São Paulo, onde, mais uma vez, já entrei, na verdade, eu brinco que na própria entrevista, né, quando a gente fez lá, dentro das perguntas, né, de interesse, eu já falei que eu tinha interesse no transplante pulmonar, desde aquele momento, apesar de não ter muito conhecimento ainda na época, né. E, posteriormente, fiz mais um ano específico em transplante em si, né, lá pelo INCOR também, no Instituto do Coração, em São Paulo, e voltei para cá, para o Rio de Janeiro. Já, na verdade, dentro da promessa do projeto de reimplantação do transplante aqui no Rio de Janeiro. Então, atualmente eu trabalho no Instituto Nacional de Cardiologia, com, né, a parte de cirurgia torácica e o transplante no programa ativo. E também, mais recentemente, no Hospital Copador, também atuando tanto nessa parte do transplante em si, com cirurgia torácica, geral, oncológica, onde eu tenho a oportunidade de trabalhar, na verdade, com o Gabriel nos dois lugares, né? Gabriel, então, você. Então, bom, meu nome é Gabriel Santiago, eu sou pneumologista, na verdade sou filho da UERJ, que é a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, fiz toda a minha formação na UERJ, desde a faculdade, também da residência de pneumologia. Após a residência da pneumologia, eu obviamente segui mais relacionado à área da pneumologia. No Rio de Janeiro ainda não existia o transplante de pulmão, mas era uma área que sempre me chamou a atenção desde a época da formação, desde a época lá da faculdade. E eu fui para uma área tanto da pneumologia quanto de CTI. Sempre gostei muito do paciente grave, o paciente crítico, aquele paciente que desafia a gente no dia a dia. E as coisas foram se construindo e realmente aconteceu de alguns 3 anos atrás, começou-se a ideia de reimplantar, como o Caio falou, reimplantar o serviço de transplante de pulmão aqui no Rio de Janeiro. Então eu, de forma praticamente ativa, me ofereci para participar desse processo. Eu sabia que ia ser instalado dentro do INC, que é o Instituto Nacional de Cardiologia de Laranjeiras, Hospital Federal do SUS. Então eu me ofereci e apareceu a oportunidade de eu fazer parte da equipe, e foi lá que eu comecei a ter essa vivência, o conhecimento, e corri muito atrás do aprendizado com relação na área do transplante de pulmão. Então fiz o treinamento em São Paulo, tanto no Hospital Albert Einstein quanto no próprio INCOR também. Tive algumas visitas no Instituto Nacional do Coração lá em São Paulo, onde são os centros que fazem transplante de pulmão em São Paulo. Então fiz uma parte do treinamento lá, e mais recentemente também fiz o treinamento em transplante de pulmão na Universidade de Miami, que também realiza o transplante de pulmão num volume bem expressivo atualmente. Antes da gente entrar no transplante pulmonar propriamente dito, aí fiquem vocês à vontade, faz um retrospectozinho do transplante. Quando é que a ideia de você transplantar órgãos e tecidos começou a vigir no mundo, assim? Quando é que isso... o que vocês têm, assim, de lembrança, de conhecimento? Na verdade, o transplante como um todo, né, ele já é uma ideia antiga, né? Tem quem diga, alguns quadros até mitológicos, já se falava, até que São Cosme e Damião, na verdade, foi o primeiro transplante que a gente tem relatado também, né? São Cosme e São Damião. Que foi relacionado justamente com um transplante de membro, né? Também tem o próprio... ele estava até revisitando algumas coisas assim da história. É interessante observar que até na própria mitologia hindu, eles falam, o próprio Ganesh também foi transplante de cabeça, com a cabeça do elefante e tal. Então, assim, na verdade, essa história de você renovar órgãos perdidos já é bem antiga, né? Mas, de fato, assim, como ciência médica em si, a gente tem, a partir talvez do século XVIII, mais para o final, mais para o XIX em si, o início, e o XX. Século XVIII, né? Já? Na verdade, mais para o início do século XX em si. Alguns grandes estudantes com relação a isso, por exemplo, Alex Carrel, que falou
sobre a questão de as anastomoses vasculares, né, que são as costuras dos vasos, que é uma coisa importante nesse processo. Mas, de fato, a gente começa com transplantes mais inicialmente, né, relacionados a rim, outros órgãos, fígado, o coração também, que é famoso, né, o Barnard, que foi tem até um livro interessante sobre isso também, que conta justamente a história de como é que foi essa questão do transplante cardíaco, que foi uma briga entre diversos lugares, né, quem ia fazer primeiro, quem ia publicar primeiro, né, na verdade sempre foi isso, a vanguarda, né. E agora, quando a gente fala do transplante de pulmão em si, tem grandes nomes, né? Por exemplo, na Rússia tinha com estudos mais experimentais inicialmente, a gente tinha o Demikov, lá para a década de 40, talvez, que ele tenha começado a fazer transplantes em animais, gatos e tal. Mas, de fato, o primeiro transplante em humanos, né, que a gente tem relatado, de fato, foi no Mississippi, em 63, com James Hardy. Eles fizeram, é curioso até observar, porque na verdade o primeiro transplante foi num paciente com câncer, né? Era um paciente com câncer, foi um transplante unilateral, que foi considerado como não teria outra forma de sobreviver e tal. E ele teve uma sobrevida inicial até razoável, 18 dias, numa fase que você não tinha nem imunossupressor, né? Mas isso foi evoluindo ao longo do tempo. E de fato, digamos assim, o primeiro transplante que a gente diz bem sucedido, que foi também um transplante bilateral, foi da Universidade de Toronto, né, no Toronto General, que foi em 83, pela equipe, né, o Patterson e me faltou o nome dele agora. Quer dizer, 20 anos depois daquele primeiro de Mississippi. Né? Exato, e aí, na verdade, já tiveram outros relatos nesse meio tempo, mas de fato o que a gente teve... Não, se a gente vê a data de hoje, né, então significam 40 anos do primeiro transplante pulmonar bem sucedido. Transplante bilateral, na verdade, né, que a gente teve, que foi esse daí lá em Toronto. Mas assim, muita evolução teve nesse processo todo, né? Coisas que a gente fazia lá no passado que hoje em dia a gente já não faz mais. Isso você vai chegar, daqui a pouco vocês vão tocar nisso. Você quer acrescentar alguma coisa, Gabriel? Eu acho que muito... Essa coisa histórica. Exato. O Caio é enciclopédia, né? Por isso que eu nem me atrevi a começar a falar. Mas o que eu acho que vale a pena, assim, eu acho que a tentativa sempre... foi tentar não só no transplante de pulmão, mas outros órgãos sofreram muito para a gente conseguir realmente dar certo o transplante, tá? Coração, rim, fígado, isso se devia muito ao fato, principalmente a gente não tinha medicação para evitar a rejeição. Então, obviamente, todos os órgãos sofriam com essa dificuldade da gente conseguir manter um órgão ativo sem ser rejeitado a longo prazo. Eu acho que o que fez mudou a chavinha ali da história do transplante como um todo foi exatamente o advento dos imunossupressores. O nosso primeiro exemplar, digamos, foi a ciclosporina, que lembra do ano que foi inventada? Não mas foi, se eu não me engano, foi na década de 80. Exatamente, no comecinho no final da década de 70, no começo da década de 80, foi realmente quando a gente começou a ver um benefício e uma maior longevidade dos transplantes como um todo. Já que nós começamos por aí, o nosso programa a gente tenta dirigi-los para leigos, né? Sim, perfeito. Então, vocês já mencionaram cada um. Só para não esquecer um pedão. Joel Cooper é o nome dele, para não deixar ele dar o nome. Para não deixar ele dar o nome. Você diz o de Toronto? Isso, Toronto. Joel Cooper. Uma das pessoas mais famosas nesse estudo. Quando a gente editar o programa e republicá-lo no YouTube, eu vou tentar achar. Por isso que eu fico escrevendo aqui, vou tentar achar as imagens dessas feras, né? Mas vocês já falaram 2 vezes, cada uma vez, na palavra rejeição. Sim. E agora você acrescentou o avanço em relação à imunossupressão. Fala um pouquinho, então, para as pessoas leigas entenderem o que é, né? Esse problema ainda pode existir, apesar dos imunossupressores. O que é a rejeição do órgão que foi transplantado e o que o imunossupressor faz? Perfeito, excelente pergunta. Bom, seguinte... Quando um paciente precisa de um transplante de órgão, ele vai receber o órgão de uma outra pessoa, tá? Objetivamente, o nosso organismo está preparado para combater qualquer corpo estranho que entre no nosso organismo. Então, ele vai estar ali sempre em stand-by, pronto para
atacar qualquer tipo. Então isso acontece com qualquer tipo de infecção bacteriana, até mesmo o próprio câncer também, o organismo tenta atacar o câncer de todas as formas, porque são coisas estranhas ao funcionamento normal do organismo. Então isso acontece também com os órgãos. Óbvio que a gente tenta o máximo possível achar um órgão compatível com o receptor. Tá? Então, por isso, existe todo um processo antes de a gente submeter o paciente ao transplante de avaliar como é que está, digamos assim, a defesa do receptor, tá? Como é que está a parte de sensibilização, digamos assim, do receptor ao corpo estranho. Então, nós fazemos toda uma avaliação imunológica do receptor, através principalmente de exame de sangue, para a gente entender qual vai ser a dificuldade de a gente achar um órgão compatível com aquele receptor. Essa é a primeira fase para a gente avaliar isso. Fora isso, a gente tem, obviamente, também o grupo sanguíneo. A gente tem que transplantar grupos sanguíneos que sejam compatíveis, porque senão vai atacar também o órgão recebido. E no momento do transplante, no momento que recebe a oferta do órgão para o receptor, a gente faz também um teste. No caso do pulmão, a gente faz o cross-match, que é exatamente uma prova cruzada entre o sangue do doador com o sangue do receptor, para a gente entender se eles realmente são compatíveis, como nós imaginamos após uma primeira avaliação, tá? Então, aquele paciente precisa ter um grupo sanguíneo compatível e passar por esse teste do cross-match quando a gente pensa na questão da rejeição, tá? Obviamente, isso é para diminuir a chance de rejeição, ok? Mas isso não é para zerar. Não zera, infelizmente não. E esse é, com certeza, o nosso maior problema até hoje no transplante de pulmão e nos outros órgãos também. Tá? Então, quando o paciente é transplantado, após passar por todos esses testes, a gente sempre tem que manter o sistema imunológico do paciente mais receptivo, digamos assim, mais ameno a entender que ele tem que trabalhar com aquele órgão transplantado. Tá? E isso é uma balança algumas vezes muito complicada da gente conseguir lidar. Porque se eu diminuir muito o sistema imunológico, o paciente vai ficar com as suas defesas muito reduzidas e vai começar a ter muitas infecções oportunistas. Porém, ou então vai eclodir o que já está lá dentro, por exemplo, como a tuberculose, citomegalovírus, câncer também, que é outra coisa que quando a gente diminui muito o nosso sistema imunológico, o câncer também tem mais chance de acontecer. Então a gente tem que ter essa balança de reduzir o sistema imunológico para evitar a rejeição, mas não reduzir tanto a ponto de que o paciente fique completamente vulnerável a todos esses problemas. Tá? Aí vocês disseram que essa ciclosporina, que é um imunossupressor, começou a revolucionar essa questão da rejeição. E como é que ela atua exatamente assim? Não tão tecnicamente, mas o que ela faz exatamente? Então, basicamente, a gente tem alguns principais imunossupressores que a gente usa, tá? A ciclosporina foi a primeira, mas nem é a que a gente mais usa atualmente, porque houve essa evolução. Atualmente a gente usa mais o tacrolimus, desse time aí da ciclosporina. Como é que chama? Tacrolimus. Tacrolimus. Isso. Tacrolimus, fora isso tem outras medicações, que é o próprio micofenolato, azatioprina e o famoso, nosso velho conhecido corticoide, que sempre tem uma ação muito importante, principalmente nessa primeira fase pós-transplante. Basicamente o que eles fazem é, cada um por suas vias, diminuir a ativação do sistema imunológico. Tá? Então, quando o sistema imunológico se vê, digamos, tentado ser ativado por algum fator, essas medicações vão tentar segurar um pouco aquela resposta do sistema imunológico. Os imunossupressores não são usados só para transplantes, são usados para outras várias doenças como doenças autoimunes. Doenças autoimunes nada mais são que o próprio organismo gerando uma agressão a algum órgão específico. Então, o nosso próprio sistema imunológico atacando algum dos nossos órgãos. E o que a gente faz é exatamente usar esse imunossupressor para diminuir a atividade e a atuação desse sistema imunológico de forma patológica. Entendi. Então vamos lá. Eu fiz uma pesquisa rápida, para também não passar vergonha aqui na frente de vocês, mas eu fiz uma pesquisa rápida sobre os transplantes e uma das, quer dizer, quando a gente fala de transplante, a gente está falando de órgão sólido e também de tecido, né? Tudo isso é transplante. O que é mais transplantado dentre todos é a córnea, né? Sim. E depois me veio rim e fígado. A medula óssea seria a segunda, o rim, depois o fígado, depois coração e depois pulmão. Sem falar naqueles tecidos de pele e tal que também são usados.
às vezes em grandes queimados, né? Isso. E como E ossos também, né? E ossos como também, também sim. tecido, Isso. muitas vezes a gente esquece. como divisão, a distribuição no Rio, no Brasil, São Paulo seria o principal centro, inclusive o Einstein é o centro, o hospital para os casos mais complexos, né, me parece. Depois viria Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul, Pernambuco e Ceará, quer dizer, 2 estados do Nordeste. E o Rio de Janeiro não é citado. E vocês aqui, um de vocês dois disse que o Rio ia voltar a fazer transplante. Qual é a história do Rio? O Rio fazia e deixou de fazer transplante? Sim, na verdade, a história, digamos assim, do transplante de pulmão no Brasil, né? A gente começa, na verdade, em 89, o primeiro transplante, que é feito, na verdade, lá no Rio Grande do Sul, pelo Dr. José Camargo, né, no caso, que até hoje continua justamente na divulgação, né? Ele também, hoje em dia, até membro da Academia Nacional de Medicina, muito famoso nesse quesito, até nessa questão de divulgação científica, né? Mas que até hoje faz transplante junto com a equipe dele lá. E depois que a gente teve o primeiro lá, São Paulo também começou no ano seguinte, e o Rio de Janeiro não ficou para trás nisso. Na verdade, acho que foi em 99, talvez, o primeiro transplante aqui, que aconteceu na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Quer dizer, 10 anos depois do Sul, né? Isso. Se eu não me engano as datas, mas assim, foi na década de 90, e eles mantiveram o transplante aqui no Rio de Janeiro até mais ou menos 2008, se eu não me engano. Aonde era feito? Era na Universidade Federal do Rio de Janeiro, lá no HU, no Hospital Universitário. Lembra quem era? Era o Carlos Henrique Boasquevich que Sim, fazia. claro. Isso. O doutor Alexandre também conhece, né? O Sim, professor Henrique. Alexandre Cardoso também participou junto com o pessoal, Loivos e tudo mais. E só que infelizmente a gente teve um hiato, né? Porque desde aquele período o Rio de Janeiro ficou sem. E na verdade é curioso observar, porque se a gente for observar a necessidade do transplante, o número de pessoas que precisam do transplante, infelizmente hoje em dia ainda o Rio de Janeiro, não só o Rio de Janeiro, mas como o Brasil, ele é muito deficitário. Sim. Que afinal de contas a gente tem muitos poucos centros hoje em dia fazendo, a maior parte deles concentrados no Sul e no Sudeste. Apenas um centro do transplante de pulmão fazendo no Nordeste em si. É claro que também não é algo que a gente tem que imaginar que, por conta da complexidade do processo como um todo e a necessidade até de uma estruturação, tem que ter lugares chaves, né? Não adianta ter um monte de lugar. Mas, de fato, o Rio de Janeiro, apesar de toda, digamos assim, dentro do Sudeste, o impacto, o número de hospitais que a gente tem, ficou nesse ato durante um bom tempo. Se você disse que mais ou menos... Foi em 2008, por volta disso último que eles tiveram. São 15 anos. Exatamente. Quer dizer, 15 anos não, porque já foi retomada há uns 3, né? Isso, mas a gente voltou... 12 anos... Isso aí, na verdade, depois que teve esse hiato, a gente voltou a fazer em 2021, o primeiro transplante foi lá no INC, né? No Instituto Nacional de Cardiologia. E aí agora, é curioso que houve, na verdade, uma revolução no sentido de que outros centros apareceram em conjunto logo após isso, né? Na verdade, essa ideia de trazer o transplante novamente para o Rio de Janeiro já é antiga, mas tem uma série de entraves, tanto do ponto de vista burocrático, de equipes e tudo mais, mas isso foi positivo, porque, na verdade, trouxeram outras pessoas querendo fazer, né? E, de fato, hoje em dia a gente tem uma série de locais que estão se credenciando para poder se habilitar, né, fazer. E o interessante é que o Rio de Janeiro, nessa área nossa, né, de pulmonar, sempre foi um expoente, né? A minha geração, o livro-texto da minha geração de pneumologia era do professor Newton Bethlen, que, aliás, eu era da Universidade, da Unirio, na universidade em que ele era titular de pneumo. Eu trabalhei no serviço, ainda como estudante, depois que voltei da França, trabalhei no serviço do professor Gés Teixeira, que era na Beneficência Portuguesa, na antiga Beneficência Portuguesa, na década de 70 e 80, que era considerado o melhor cirurgião de tórax do Brasil. Quer dizer, vinha gente do Brasil inteiro ser operado na Beneficência. Então é meio assim, inexplicável, né? Esse tal hiato aqui que nós estamos conversando, como é que o Rio ficou à margem, perdendo... Não só com o transplante em si, né? Na verdade, a própria cirurgia torácica vem passando por um problema grande aqui no Rio de Janeiro, né? Aqui já foi também o próprio serviço que a gente tinha dos servidores do Estado, ele foi um serviço que formou muitas pessoas, né?
que até hoje estão atuando aí, grandes nomes dentro da cirurgia torácica, não só no Rio de Janeiro, mas no Brasil como um todo. Eu fui chefe da pneumologia do Hospital Rafael de Paula Souza, e a cirurgia que é conhecido como Hospital de Curicica, né? Sim. A cirurgia de lá torácica também formou muita gente. Sim, principalmente em tuberculose. Hoje em dia, e grande parte desses serviços hoje em dia se perderam, né? Boa parte dos cirurgiões que aprendiam a operar a tuberculose acabavam tendo uma formação muito sólida, né? Porque era pegar aqueles pulmões encarcerados e conseguir entregar o sujeito com saúde. É diferente o paciente, aquele cirurgião que aprende com doença inflamatória e o câncer, muitas vezes. De fato, assim... Mas isso mereceria até um outro programa, né? O que houve com o Rio de Janeiro. Mas uma coisa legal que eu quero marcar aqui também é que quando vocês expuseram um pouco a formação de vocês, ficou evidente o papel da saúde pública, né? Sim. Você se formou o Gabriel, né? Se formou na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, o Bianchi na Universidade Federal do Rio de Janeiro, depois fizeram também a formação em unidades públicas. Sim. Você fez a formação na USP, ou seja, e hoje vocês estão trabalhando no Instituto Nacional de Cardiologia, que também é do SUS, né? E às vezes tem gente até que não entende bem, né, como é que se investe tanto numa área tão subespecializada, e às vezes a gente com pessoas morrendo de diarreia, né, por outro lado. Mas eu acho que o bom do SUS é isso, né? Você possibilita você tratar uma tuberculose e ao mesmo tempo você fazer um transplante bipulmonar. E eu estou me lembrando de umas coisas que eu ando lendo. Eu tenho estudado muito dispositivo eletrônico para fumar, né? Cigarros eletrônicos, tabaco aquecido. Tenho apoiado muito a Anvisa na decisão de manter a proibição de comercialização, importação e publicidade de cigarro eletrônico no Brasil. Mas uma das coisas que eu acompanhei de serviços americanos é a realização de transplante pulmonar em jovens que adoeceram por causa de cigarro eletrônico, né? Que é uma coisa completamente nova, né? Exato. A indústria diz que o cigarro tem risco reduzido, mas nunca nenhum fumante jovem precisou fazer transplante pulmonar com cigarro convencional, apesar de 100 anos de história do cigarro convencional, né? Mas então vamos entrar direto agora na questão do transplante pulmonar. Quem está indicado a se submeter a um transplante pulmonar? Vamos lá. Bom, paciente que tem indicação de ser submetido a um transplante pulmonar é um paciente com uma pneumopatia grave, que já foi submetido a pneumopatia, doença pulmonar crônica grave, que já foi submetido ou está passando pelo tratamento clínico adequado e o máximo de tratamento clínico possível para aquela doença, e que mesmo assim o paciente continua progredindo sua doença e que já chegou num estágio que, se ele não fizer o transplante, ele tem uma expectativa de vir a óbito, de morrer dentro de 2 anos, maior do que 50%. Sim. Então é esse paciente que a gente tem que buscar para conseguir oferecer um tratamento curativo, que é o transplante de pulmão. Okay? Então, esse, vamos dizer assim, chamaria esse de primeiro critério, né? Sim. Ele tem uma doença grave que, se não fizer alguma coisa desse ponto, exato, ele não tem 50% de chance de morrer não passar nos 2 anos. Isso é a definição. E quando a gente vai olhar por grupo de doença pulmonar, cada um vai ter a sua indicação e seus critérios relativos àquele grupo de doença, tá certo? Então, o paciente DPOC, que é a doença pulmonar obstrutiva crônica, né, muito relacionada. Vulgo enfisema. Vulgo enfisema, exatamente. A doença do cigarro. Que, aliás, quando veio o Alexandre Pinto Cardoso, o professor Alexandre, já veio aqui 2 vezes. E a segunda vez foi para falar sobre DPOC, porque eu criei um dia municipal de conscientização da DPOC, que é o dia 19 de setembro, e eu escolhi a data por ser a data que nasceu um dos meus grandes mentores. Eu tive 2 em relação ao tabaco, foi o professor José Rosenberg, que já nos deixou por uma leucemia aos 91 anos de idade, e uma pessoa muito querida não só ele foi mentor meu, mas ele é a base do movimento contra o fumo no Brasil.
E, enfim, então, nesse dia 19 de setembro, nós fizemos um programa no passado com o Alexandre Pinto Cardoso falando sobre DPOC. Depois eu vou botar o link. Excelente. O link na bio, Geraldo. Eu estou aprendendo essa história de link colocar na bio. lateral Né? aqui assim, ó. O Geraldo me indicou um tutorial do YouTube, que ele mesmo também não sabe me explicar. E o Gabriel, todo galã aí, também tem link na bio, mas foi a irmã dele que fez. Mas aí, então, vamos lá. Vamos continuar aí onde a gente está. Onde é que a gente parou mesmo? Então, com relação às indicações do transplante de pulmão. Vamos lá. Então, cada grupo de doenças vai ter seus critérios para ser encaminhado, referenciado, para ser avaliado por um serviço de transplante de pulmão. Né? Então, o DPOC vai ter seu critério, aquele paciente que já tem uma função pulmonar reduzida, que já faz uso de oxigênio, esse paciente tem indicação. Assim como o paciente que tem uma doença intersticial, que são doenças mais relacionadas à inflamação crônica do pulmão. São várias doenças que levam a esse tipo, mas a principal exemplo que nós temos desse grupo de doença é a fibrose pulmonar idiopática. Então, eles vão ter esses critérios específicos para avaliação, assim como hipertensão pulmonar e as doenças que a gente chama de doenças supurativas, que principalmente o principal representante é a fibrose cística, né, que é uma doença mais relacionada a um público muito mais jovem, pacientes jovens, por volta de 20 e 30 anos, que é uma doença congênita que vem evoluindo principalmente ali no final da infância, adolescência, e que realmente leva a uma destruição do pulmão de forma muito rápida. Eu acho importante só complementar também, que lembrar que, assim, da mesma forma que a gente tem indicações específicas, né, o transplante ele não é para qualquer paciente, né? Então, não basta a gente ter um grupo de indicações específicas relacionadas a cada doença e tal. Primeiro que a gente tem uma coisa que se chama de janela de oportunidade. Todo paciente que vai ser submetido a um tipo de tratamento como esse, que é um tratamento paliativo, na verdade, né, muitas vezes, mas a gente tem que ver o momento adequado. Significa, ele tem que estar, ou ele não pode chegar muito precoce, muitas vezes, porque ainda não chegou naquele ponto necessário, em que o transplante vai trazer um real benefício para ele, mas também não pode chegar muito tardio, Sim. quando ele já saiu dessa janela de oportunidade, que a gente tem um risco de óbito muito aumentado em relação a esse tipo de tratamento. E lembrar que o que eu acho que até uma das coisas mais interessantes quando a gente trabalha com transplante é essa questão da gente trabalhar com o paciente como um todo, de uma forma holística, né? Ou seja, olhar ele como um todo, porque não basta só ter uma indicação médica. Eu tenho que ter uma condição clínica do ponto de vista nutricional, ponto de vista de fisioterapia, capacidade de exercício desse paciente, avaliação pela enfermagem, avaliação pela psicologia. Então, assim, na verdade, a gente trabalha de forma multidisciplinar e qualquer fator desse pode ter um impacto na indicação do paciente. Sim. Então, pode ser aquele paciente que tenha indicação de livro pelos critérios dele, mas que quando avaliado como um todo, a gente vai ver que ele tem uma fragilidade numa questão social, né? Tem uma fragilidade psicológica que a gente entende que o transplante talvez não seja a melhor opção para ele, entendeu? Agora as questões clínicas, né? Exato. Isso pode ser um doente com doença na coronária. Exatamente. Então Exato. não lembrar que é uma mudança para o resto da vida, né? Você transplantar. Então, é uma decisão que não é fácil e que envolve tudo, e não só o paciente, como também o núcleo familiar dele, quem vai cuidar dele no entorno, né? Eu gostaria de comentar uma outra questão também, que é muito importante a gente fazer essa seleção muito criteriosa, né? Eu acho que mais difícil a gente achar o paciente com indicação é achar o paciente sem nenhuma contraindicação para a realização do transplante. E o que a gente tem que entender é que essa seleção criteriosa existe um impacto social muito importante. Quando nós estamos selecionando um órgão de um doador para botar num receptor, a gente está deixando de oferecer esse órgão para um outro receptor, para um outro paciente que está necessitando de um transplante de pulmão. Então, a gente tem que ter certeza que o que a gente está fazendo realmente é benéfico para o paciente e para a sociedade como um todo, porque a gente pode realmente estar condenando aquele paciente que está em fila, digamos assim, a não conseguir dar tempo de receber o seu pulmão. Então, é muito importante essa seleção criteriosa para que a gente não cometa, digamos, essa injustiça. Pelo que eu li, existe também a questão etária, né? A idade do paciente. Há determinada idade que, a partir dali, ele não seria um receptor. Como é que é os limites etários?
A gente tem uma coisa de limitação por conta de trabalhos, né? Estudos em si. Isso é meio variável, depende muito de cada tipo de centro, né? Algumas coisas a gente consegue estabelecer de acordo com cada centro. Normalmente, grande parte dos centros aqui do Brasil, por exemplo, tendem a indicar o transplante do paciente até que ele tenha 65 anos de idade, né? Justamente por conta do grupo de comorbidades e tal. Só que isso não é uma coisa limitante. Na verdade, a gente sabe que tem uma coisa que já é a idade cronológica da pessoa e a idade fisiológica dela, né? Então, dentro dessa avaliação, é claro que, assim, determinados grupos etários têm um maior risco de você evoluir, seja com complicações, não só relacionadas ao transplante, mas ao pós-operatório em si. Mas isso vai muito do grau, digamos assim, dos critérios de cada centro em si. Não tem, digamos, em legislação algo que impeça você fazer um transplante para uma faixa etária mais elevada. Mas é claro que isso pode implicar numa piora de resultados também. Depende muito da maturidade até do centro transplantador. Então, assim, a gente vê que hoje em dia, inclusive, muitos centros fora do país têm feito cada vez mais transplantes em pacientes mais idosos e com resultados bons. Um exemplo disso até que aconteceu recentemente foi, uns 2, 3 anos atrás, o Niki Lauda, né, o corredor de Fórmula 1. Depois de muito tempo, ele tinha acho, mais 70 e tantos anos, ele fez o transplante também pulmonar por outra causa. Né? Então, assim, vai depender muito do cada centro e qual que é a condição do paciente. Nessa minha leitura também, puxando a brasa para minha sardinha aqui, que milito tanto pela redução do tabagismo, né, da dependência em nicotina, também tem uma contraindicação em alguns artigos que eu li, que é o indivíduo que está fumando ainda. E tem uma relação também com o pulmão do doador, né? Quer dizer, que também não pode ter tido uma carga alta de tabaco, senão aquele pulmão também é rejeitado. Exato. Como é que é a relação tabaco? O que a gente tem que entender é o seguinte: o paciente que vai ser submetido ao transplante, ele vai ter que ter uma mudança de todos os seus hábitos de vida. Não todos, mas ele tem que ter uma mudança do hábito de vida, tá? Um paciente, DPOC no caso, tabagista, ou que não seja DPOC, mas outra doença pulmonar qualquer, mas que seja tabagista, a gente tem que entender que aquele paciente realmente está apto e seguro de que ele necessita dessa mudança. Tá? Então, nós, eu acho que como regra, não podemos aceitar pacientes que estejam fumando ou que pararam de fumar há menos de 6 meses. 6 meses é a data. Exato. Tem centros que são um pouco mais conservadores, pedem 1 ano de cessação de tabagismo. No que eu li, 6 meses é a média mesmo. Exatamente. Normalmente são 6 meses de cessação completa de tabagismo. Tá? Tem cirurgiões plásticos que vão fazer cirurgia plástica e não operam com menos de 8 meses. Exatamente. Sem tabaco. Exatamente. Até por ser uma cirurgia eletiva, né? É uma cirurgia estética. Então, é fundamental que a gente tenha essa certeza e que o paciente tenha essa consciência, que eu não posso transplantar o paciente no dia seguinte ou quando ele vai de alta do hospital, ele começar a fumar de novo porque ele está com um pulmão novo. Sim. Isso, mais uma vez, é aquela injustiça da gente dar aquele órgão para o paciente que, de repente, não vai saber utilizá-lo, entende? Então, isso é uma questão importante. Deixar para o Caio falar a questão do tabagismo no doador. No doador, de fato, também é uma outra questão, porque a gente sabe que quanto maior a carga tabágica, maior o risco daquele pulmão ter um dano relacionado, né, e eventualmente um dano irreparável. Então, com cargas tabágicas, a gente usa, na verdade, normalmente o valor de corte é 20 maços ano, né? Então, para cada... É complicado também, porque é interessante observar, porque assim, quando a gente recebe uma notificação, apesar de você ter essa questão de... O que é notificação? Notificação, na verdade, é uma folha que vem, chama-se Anexo 4, é uma folha que vem do Sistema Nacional de Transplantes para qualquer doador, né, em morte cefálica aqui no Brasil. E aí, dentro disso, tem algumas coisas que a gente vai avaliar só naquela avaliação ali, com o que foi feito da entrevista prévia e dos dados clínicos do paciente, que a gente começa a avaliar ali já qual que é, digamos, a elegibilidade daquele doador para um transplante. E aí, dentro desses critérios, um deles sempre deve ser questionado, é o tabagismo. Mas, infelizmente, muitas vezes, né, são falhas até da forma de coletar, né, os dados, seja porque a gente não sabe exatamente quanto tempo a pessoa fuma, qual que era a carga tabágica dela, então assim, a gente tanto faz a avaliação, né, baseado no que o familiar fala, porque de fato o doador não vai poder falar, né,
E também a questão também de, muitas vezes, quem coleta a informação não coleta a informação correta. Sim. Então, assim, a gente tem esse problema. Mas, de fato, normalmente a gente tenta usar menor do que 20 anos mais. É claro que se você olhar o exame de imagem que seja do doador e ver lá que já tem alterações compatíveis com o enfisema, você não vai usar, porque a gente já sabe que é um pulmão que já vem com uma lesão prévia. Que você está transplantando para levar para uma pessoa que, teoricamente, já tem uma função comprometida. E aí, além disso, vem a rejeição posterior, todo o cuidado posterior, e a gente já tem digamos assim, ao invés de chegar uma Ferrari, vai chegar um Fusquinha já meia lá, ruim, entendeu? Então, assim... E vocês quando... A gente tem falado muito em transplante pulmonar, mas existe também o transplante bipulmonar, né? Sim. Quando você coloca 2 pulmões de um doador. Em média... Assim, qual é a proporção de transplante pulmonar? Porque vocês falaram aqui em doenças crônicas que normalmente são difusas, são bilaterais, né? O enfisema normalmente é bilateral, pode ser que um tenha mais bolha, o outro menos, mas a fibrose intersticial normalmente é bilateral. Como é que vocês abordam, assim, para escolher? Não, esse nós vamos fazer bipulmonar e esse aqui é só um pulmão. A verdade, a gente começou, como eu falei anteriormente, né, com unilateral, ou seja, um pulmão só, né? Mas a gente sabe que com o desenvolvimento, né, hoje em dia a tendência mundial é cada vez mais fazer o transplante dos 2 pulmões, né? O transplante bilateral. Na verdade, é interessante que muitas vezes a pessoa tem ideia de que o transplante é feito o seguinte: a gente pega a traqueia, tira o bloco pulmonar todo e transplanta. Na verdade, não é isso. A gente faz o que a gente chama de transplante bilateral sequencial. Ou seja, são 2 em 1. A gente vai tirar um pulmão, coloca o outro. Depois tira o outro e coloca o outro. Isso tudo num ato cirúrgico só. A tendência mundial hoje em dia é cada vez mais fazer os transplantes bilaterais. Isso por uma série de fatores, né? A gente sempre tem que avaliar em questão, digamos, até a operabilidade, ou seja, o quanto aquele paciente tolera a cirurgia, porque é uma cirurgia maior, de um tempo mais prolongado, maior gravidade, né? Mas a vantagem de você ter 2 pulmões sendo transplantados é que, teoricamente, você deixa de progredir a doença no pulmão que ficaria lá como nativo, né? O pulmão que não foi transplantado, que tem todos os seus riscos e progressão da doença, como a gente já falou anteriormente, né? E... além disso, também, por conta da rejeição, eventualmente, você teve dano num pulmão que foi transplantado e com o antigo, aquilo tem um impacto muito maior para o paciente, para o receptor, do que ele ter 2 pulmões novos que sofrem uma rejeição, mas que vai ter uma perda de função menor. Além disso, do ponto de vista de ganho de função pulmonar, entre outros fatores, o transplante bilateral ele é muito vantajoso, né? Porém, tem tanto a questão digamos assim, um paciente muito idoso, eu vou evitar fazer, ou que tem uma doença no coração, outras coisas que não vai aguentar uma cirurgia maior, a gente vai evitar fazer um transplante bilateral, né? Fato que a gente tem uma limitação também, porque pacientes que têm doença vascular, como por exemplo hipertensão arterial pulmonar, e pacientes que são supurativos, ou seja, que tem um componente de infecção, como fibrose cística, outras doenças de bronquiectasias e tal, esse paciente não pode ter um transplante de um pulmão só, porque um pulmão vai contaminar o outro. Sim. E aí não dá. Então, tirando essas exceções, a tendência é sempre fazer mais bilaterais, né? Em outras doenças a gente pode fazer unilateral ou não. Só que tem um outro benefício do unilateral do ponto de vista social, é que você com um doador você consegue transplantar 2 pessoas. Sim. Então, isso é uma outra coisa que também é uma questão do ponto de vista ético, né? Mas assim, de fato, a tendência mundial é cada vez mais fazer bilateral. Então nós vamos fazer, Geraldo, um intervalo, o pessoal tomar uma água, esticar as pernas, uma música do grupo de músicas do Contra o Tabaco, não sei qual que o Geraldo vai escolher, e daqui a pouco a gente volta. Perfeito. Ok. ZY1 201, Associação Comunitária Nossa Senhora de Copacabana, 98,7 FM, a onda que chega ao seu coração. Rua Hilário de Gouveia, número 36, 9º andar, Copacabana, Rio de Janeiro. ZYU 201,
Associação Comunitária Nossa Senhora de Copacabana, 98,7 FM. Rua Hilário de Gouveia, 36, nono andar. Copacabana, Rio de Janeiro. Telefone 3649-3411. E-mail estudionsc@gmail.com. Eu me chamo Tony Garrido, junto de Vange Souza, a gente convida a dizer não ao cigarro, não ao tabaco. Caos da fumaça de tantos carros e chaminés, somado ao ar já pesado, cigarros, charutos e narguilés. É feito estufa, é feito por cada um mais um contra, já são dois a favor do ar mais saudável. Apague o cigarro, acenda o amor. Eu trago a música, soa bem ao meu e ao seu ouvido. Eu trago a música, é o que temos sempre oferecido. Eu trago a música, respiramos melhor o planeta e nós. Eu trago a música, mundo sem tabaco, levante a sua voz. Eu trago a música, soa bem ao meu e ao seu ouvido. É o que temos sempre oferecido. Eu trago a música, respiramos melhor o planeta e nós. Mundo sem tabaco, levante a sua voz. É feito estufa, é feito por cada um mais um contra, já são dois a favor. A favor do ar mais saudável, apague o cigarro, acenda o amor. Eu trago a música, soa bem ao meu, ao seu ouvido. Eu trago a música, é o que temos sempre oferecido. Eu trago a música, respiramos melhor o planeta e nós. Eu trago a música, mundo sem tabaco, levante sua voz. Levante a sua voz, levante a sua voz. ZYU 201, Associação Comunitária Nossa Senhora de Copacabana, 98,7 FM. Rua Hilário de Gouveia, 36, nono andar. Copacabana, Rio de Janeiro. Telefone 3649-3411. E-mail estudionsc@gmail.com. Estamos reiniciando o programa Viva a Voz Saúde pela Rádio Nossa Senhora de Copacabana. O tema hoje é transplante pulmonar com dois especialistas, Caio Bianchi Castro e Gabriel Santiago. Eles são do Instituto Nacional de Cardiologia de Laranjeiras, aqui no Rio de Janeiro, e são também do programa de transplante da Redidor, que é uma grande rede aqui, talvez a principal rede hoje de hospitais privados da nossa cidade, nosso estado. E nós estamos então abordando essa questão que é pouco conhecida pela maior parte das pessoas, que são os transplantes, no caso aqui hoje, os transplantes pulmonares. Já falamos alguma coisa a respeito disso e vamos continuar falando o resto deste bloco. Temos que sugar a experiência e a disponibilidade dos nossos convidados estarem aqui num sábado à tarde,
o sol lá fora, a praia aqui a 100 metros do estúdio da rádio, e estão os dois aqui. E antes da gente falar num tema que para mim é importante, que é a questão da doação, vamos deixar isso para depois. Na conversa aqui que nós tivemos nesse intervalo, aliás, o intervalo foi com a música chamada Eu Trago a Música, para não tragar o cigarro, ele traga a música, que é uma música do Tony Garrido e do meu amigo Vange Souza. Vamos falar um pouquinho o título do programa. Normalmente eu peço aos convidados para darem o título, e o título que saiu dos convidados é o seguinte: transplante pulmonar, no Brasil, como estamos e para onde vamos? Quem é que quer explicar o porquê vocês sugeriram esse título? Então, Gabriel Santiago, nosso pneumologista. Vamos lá. Isso, acho que desde o começo, como eu comecei a entrar na área de transplante de pulmão, é muito visível, é muito aparente a disparidade que existe quando a gente pensa em Brasil, tá? Temos atualmente poucos centros ativos de transplante de pulmão no Brasil, tá? E 90% deles se localizam na região sul e sudeste. 90%? Exato. Na verdade, só temos como a gente já pincelou um pouco na fala do Caio anteriormente, nós temos apenas um centro de transplante fora dessa do sul e sudeste, você tá que é o de transplante de pulmão, pulmão, né? Especificamente. Especificamente de pulmão. Só temos um centro fora desse eixo sul-sudeste, que é o centro de Messejana, no Ceará, tá? Fora isso, todos os outros centros ativos atualmente se localizam nesse eixo sul e sudeste. Mesmo tendo esses centros nesse eixo sul e sudeste, não é suficiente nem para os pacientes candidatos a transplante de pulmão dessas regiões, tá? Tem um levantamento feito pela ABTO desse ano, que saiu esse ano. O que é a ABTO? Associação Brasileira de Transplante de Órgãos, que foi levantado que nós temos uma estimativa, uma necessidade de transplante de pulmão de cerca de 1.680 órgãos por ano. Tá? 1.680 transplantes de pulmão no Brasil. No Brasil. Tá? Isso baseado em incidência e prevalência das doenças pulmonares. E quantos são feitos? Próximo de 100. Tá? Não chega a 10% da necessidade. Exatamente. Então, há uma necessidade urgente da gente conseguir melhorar a nossa capacidade. Para exemplificar, os Estados Unidos, que é um país que tem uma população um pouco maior, mas nada absurdo, os Estados Unidos chega a fazer cerca de 3 mil transplantes por ano. Tá? Então, para a gente conseguir entender essa disparidade gigantesca que existe dentro do próprio Brasil quando a gente fala de transplante de pulmão. Quer dizer, os Estados Unidos fazem 3 mil por ano e o Brasil 100. É isso. Por volta disso. Por volta disso. Chegou, acho que o máximo que chegamos foi 123. E a população deles, eu acho que é 50% maior do que a nossa. Exato, né? Exato. É curioso que tem até, comparando uns dados que a gente tinha visto até previamente, num ano eles fazem mais ou menos o que a gente tem no histórico, né? Que a ABTO ela tem uma revista que fala sobre um relatório que ela faz todo ano. São trimestrais, se não me engano, os relatórios deles. Mas do relatório deles de 2012 até mais ou menos o ano passado, o Brasil tinha feito no total 1.400 e alguma coisa transplantes. O que isso você tem em um ano nos Estados Unidos. Não, pelo visto aqui, menos em 6 meses, né? Exato. Então, exato. Caramba, gente. Então, onde você acha que está o nó? Por que... Tem vários. Temos vários, exatamente. Eu vou mencionando alguns, a gente são fazer um nós? bate-bola aqui. Primeiro, quando a gente edita o programa, eu encaminho para um monte de gente. Né? Por exemplo, a gente já recebeu aqui o ex-ministro da Saúde 2 vezes, o Temporão. E eu tenho lá a ministra Anísia no meu zap. Então, assim que esse programa estiver reeditado, eu já mandei o programa, a indicação do programa como está. Mas vou mandar também, depois da edição, para a ministra da Saúde. Tem os e-mails dessa turma toda também, do gabinete do Ministério da Saúde, chefe de gabinete, porque eu acho que é um absurdo, se a gente for pensar em outras disparidades, em outras situações
pareando o Brasil com os Estados Unidos, essa é uma das mais gritantes, né? Eles fazem 3.000 e a gente faz 100. E o mais curioso é que e tem necessidade de fazer. Sim, e o mais curioso é que o nosso sistema de transplantes como um todo, né? O transplante no Brasil, ele é totalmente financiado pelo SUS. Sim. Ele é um exemplo e mesmo assim a gente não consegue evoluir tanto. Então vamos lá, vamos tentar vocês dois aí justificarem onde é que estão os nós para a gente não fazer mais que 100 transplantes pulmonares. Né? Vou tentar começar de forma um pouco cronológica, né? Primeiro, eu acho que existem poucos hospitais com estrutura para conseguir realmente albergar um serviço de transplante de pulmão, tá? O serviço de transplante de pulmão, ele necessita de toda a estrutura hospitalar, inclusive ambulatorial, muito madura e de altíssima complexidade, tá? Então, desde a avaliação do paciente, eu preciso ter os profissionais adequados e treinados para fazer a avaliação daquele paciente candidato a um transplante de pulmão. E quando eu falo profissionais, eu não estou falando apenas do corpo médico. Eu preciso do pneumologista, do cirurgião torácico, obviamente treinado para aquilo, mas eu preciso do nutricionista, eu preciso do psicólogo, eu preciso do enfermeiro, fisioterapeuta, obviamente. Uma coisa que a gente vê muito no público também, um serviço social muito atuante. Muito. Né, psicologia atuante, porque a gente tem um sistema público, então tem uma série de disparidades sociais que a gente tem que vencer todo dia para conseguir transplantar um paciente também. Sim, exatamente. Então, fora essa parte pré-transplante, né, que nós necessitamos dessa equipe, e é muito bonito quando você pensa num programa de transplante de pulmão que realmente é uma equipe multidisciplinar, que a gente até chama de interdisciplinar, em que todos têm a mesma possibilidade de negar ou confirmar a indicação ao transplante. Tem um termo que eu gosto muito de usar, que é transdisciplinaridade, né? Quer dizer, ultrapassa, né? Exatamente. Fora isso, quando a gente pensa na estrutura hospitalar propriamente dita, para o momento do transplante de pulmão e para o pós-transplante pulmonar, é de altíssima complexidade. Nós precisamos usar uma tecnologia muito, digamos, até algo avançada quando a gente vai pensar no nosso cenário nacional, tanto durante a cirurgia quanto no pós-cirúrgico também, com profissionais dentro do CTI, intensivistas, todo mundo muito treinado e sabendo o que está sendo feito ali naquele paciente. E, obviamente, depois de todo o acompanhamento. O que eu falo sempre para o paciente, quando ele vem buscar o transplante de pulmão, é que a nossa relação começa naquela primeira consulta e não termina nunca mais. Porque é um paciente que vai ficar para sempre atrelado àquele serviço, àquela instituição do programa de transplante de pulmão. Então, acho que o primeiro tópico... Para o resto da vida. Então, o primeiro tópico que eu boto, com certeza, é a questão da necessidade de se criar estruturas hospitalares que consigam realmente albergar esse tipo de programa. Isso a gente tem sentido muito, e cada um vai puxar a brasa para a sua sardinha, né? A gente tem sentido muito, por exemplo, eu que trabalhei muito tempo também como regulador, cirurgias ortopédicas, né? A gente tem o INTO, que é o Instituto Nacional de Traumato-Ortopedia, e você tem um vazio sanitário para a cirurgia ortopédica. Tem gente esperando há 5 anos. Outro dia eu vi uma matéria de uma senhora esperando há 2 anos uma cirurgia de joelho e ela não pode pôr o pé no chão. Então ela está há 2 anos deitada numa cama, ganhando peso, enfim. Então, quando você pensa que a gente precisa melhorar esse acesso e melhorar as estruturas, também tem que treinar equipes, né? Porque eu acho que vocês... Quantos anos você acha que um profissional na área de vocês dois precisa se dedicar para poder, por exemplo, vai abrir um centro novo, sei lá onde, em Bangu. Quanto tempo um profissional precisa ter de formação? Vamos contar assim da nossa, por exemplo, médica, né? São uns anos de faculdade de medicina, mais o período de residência, né? Se pegar, a gente tem residência médica. Primeiro você vai passar por uma, sem ser a especialidade ainda, cirurgia geral, cirurgia torácica, mais a formação de 1 a 2 anos a mais aí para transplante. Então, nessa brincadeira, a gente passa mais de uma década, né? Até exatamente. Mais do que uma década, né? Então, quer dizer que eventualmente... Depois de você já ter feito cirurgia geral, cirurgia torácica, mais 2 anos de dedicação.
1 a 2 anos. Para quem vai fazer isso também, ele precisa saber que vai ter um mercado, né? Que vai acolhê-lo depois dessa formação. Esse é um outro ponto também fundamental, né? Como o Gabriel colocou, é uma questão... É muito institucional. Se você não tem uma instituição embarcando tudo isso, né, à frente, não adianta, porque também o esforço, digamos assim, individual, ele é grande, mas são tantas coisas necessárias para você conseguir desenvolver um programa e ter um legado que aquela instituição tem que estar realmente direcionada para aquilo, né? E isso envolve não somente a questão também de educação do profissional, mas também de incentivo ao profissional, né? O que acontece, na verdade, a gente está tendo o contrário, né? E esse profissional que é amplamente diferenciado, ele não tem um incentivo diferente dos outros também, porque significa o quê? Você trabalhar de madrugada, você se expor a situações de risco, você ficar com o telefone ligado 24 horas por dia, 7 dias por semana. Você não sabe a hora que vai chegar o órgão do doador. Exatamente. Então, assim, tudo isso deveria vir com uma remuneração diferenciada também. E, infelizmente, não é o que tem. Então, o que acaba acontecendo, principalmente no serviço público, muitas vezes, é que a gente acaba... Aquela pessoa é muito do esforço individual dela, se doa muito por aquilo, mas que chega um determinado momento na vida dela que aquilo não tem mais sentido. E você, por exemplo, a associação que você mencionou aqui, a BOT, né? A BTO. A BTO, ela defende essa questão também? Ela está à frente de como se fosse um sindicato dos... Na verdade, acho que tudo muito, digamos assim, separado, né? Porque são vários transplantes de órgãos, cada um tem uma... digamos assim, uma força própria, né? No pulmão eu posso dizer que, assim, na verdade, o que eu vejo ainda é que não há uma integração entre os diversos centros. Sim, claro, a parte, digamos, com relação até a uma certa competição entre os centros, como sempre acontece em qualquer local e tal, mas, assim, no ponto de vista de integração, até para discussão de benefícios, discussão de melhoras no processo de remuneração ou do próprio transplante em si, eu acho que ainda é muito desorganizado nesse sentido, sabe? Entre os centros em si. Acaba que a gente tem alguns centros, né, ativos, mas mesmo esses centros ativos em si, agora estão começando a conversar um pouco mais, eu vejo um pouco por conta da Sociedade Brasileira de Cirurgia Torácica, mas assim, ainda é muito incipiente, sabe? E tem um outro ponto também, né? Você vai trabalhar com transplante, a maior parte agora mudou um pouquinho, mas ainda a gente tem isso. O pulmonar, por exemplo, não está dentro do rol da ANS, né? Da saúde... dentro dos, digamos, procedimentos pagos e tal, a própria instituição em si não tem como cobrar muitas vezes, ela não ganha um diferencial. É claro que a gente sabe que com o transplante tudo uma questão de qualidade, hoje em dia você tem um repasse diferenciado para a instituição pública, por exemplo, mas muitas vezes, não só na pública, mas no privado também, ele não entra. O transplante hepático foi recentemente colocado dentro do ANS. Então, a gente tem cardíaco. Até então, era só o fígado que era coberto, né? Então... Nem o renal? O rim, perdão. Só o rim. Só o rim. O fígado foi o recente. Então, assim, ainda há muito o que vencer para isso, entendeu? E isso é um dos pontos. E, além disso, também a questão da educação, né, do profissional. Eu acho que, como o Gabriel colocou nessa linha do tempo, a gente tem, muitas vezes, o próprio profissional de saúde, ele não sabe indicar ou quando encaminhar ou encaminha tardio. Né? Então, o desconhecimento ele é geral e isso ainda sinto muita falta, principalmente nos centros formadores, né? Exato. Que isso ainda é uma coisa... Eu posso dizer que eu não me recordo, por exemplo, na minha formação de uma aula de transplante. É isso. Raramente, você fez o curso de medicina todo e isso não é tinha. algo que... Eu nem vou... Isso é algo que eu sempre falo, assim, o nosso trabalho aqui no Rio especialmente, né, que a gente ficou com esse gap, foi deixado de pensar em transplante de pulmão como uma opção terapêutica. Tá? Isso dentro dos especialistas, dentro dos próprios pneumologistas, entende? Então pensa que o transplante de pulmão é algo que não tem um resultado bom, que o paciente vai morrer dentro de poucos meses ou que não vai sobreviver à cirurgia e por aí vai. Isso então, não é a realidade. Isso não é a realidade. Pelo menos não é mais a realidade. Não é mais. Desde que começou a ser instituído, nunca foi a realidade. Eu acho que muito falta do conhecimento, né? E o que eu falo é que o nosso trabalho aqui no Rio de Janeiro é muito pedagógico também. Então é algo que eu tenho encarado como uma luta pessoal e que bom que a gente está fazendo esse programa. Exatamente, exatamente. Se a gente puder divulgá-lo mais. Por isso que é muito interessante. Até para a própria para os próprios médicos, para a própria comunidade médica. Eles têm que entender que é um tratamento e é um tratamento curativo para a doença pulmonar. Óbvio que vem
outras várias questões que a gente tem que lidar no pós-transplante, com certeza, mas da doença pulmonar, a ideia é que aquele paciente fique curado. Tá? Então, o paciente deixa de ter aquela doença pulmonar. Raras são os casos que uma doença pulmonar volta no pulmão transplantado. Então, a gente precisa entender que, além de tempo de vida para aquele paciente que foi submetido ao transplante, a gente vai oferecer qualidade de vida para aquele paciente. Entende? Então, mesmo o transplante que a gente considera talvez que não deu certo, morreu em 2 anos pós-transplante, aquele paciente dos 2 anos provavelmente foram os anos que ele nem lembrava que ele poderia ter aquela qualidade de vida. Ou que ele nunca teve, ou né? que ele nunca teve, né? Como no caso da fibrose cística, por exemplo. Mas é aquele paciente que deixou de precisar usar oxigênio, conseguiu ser independente para fazer suas atividades do dia a dia. Isso daí, com certeza, se a gente pudesse perguntar para aquele paciente que sobreviveu 2 anos com transplante, que é a minoria dos casos, mesmo assim ele vai falar, valeu a pena tudo que eu passei. Para ficar claro, a maioria dos casos, quando eles passam pelos critérios todos de inclusão dentro do programa, a maioria dos casos tem uma sobrevida bem mais longa. Sim. A gente tem, na verdade, pelos dados internacionais em si, né, quando você não vai avaliar doença por doença, né, dados, digamos assim, brutos, uma média mais ou menos de 6 anos e meio de sobrevida, né? Sim. Mas é claro que isso vai variar de acordo com cada tipo de doença, a indicação da doença em si, né? Verdade, né? E também vai depender de outros fatores que não só são Você está relacionados ao falando em transplante. 6 anos e meio, mas o primeiro critério que o colocou dentro é que ele teria 50% de chance Exato. de morrer em 2 anos. E aí o outro critério que entra dentro disso é justamente a probabilidade de sobrevida no primeiro ano pós-transplante maior do que 80%. Então, isso entra dentro também. Exato. Tanto que a maior parte você pode ver muitas vezes, muitos dados relacionados a isso, é justamente a sobrevida no primeiro ano. Né? Eles colocam justamente porque a partir do primeiro ano em que você tem aquela fase inicial de adaptação, onde é mais conturbado, a taxa de mortalidade vai aumentando, mas é mais relacionada com as complicações, principalmente de infecção e rejeição, né? Que é esse manejo crônico. Mas, em linhas gerais, assim, é isso que o Gabriel está falando, muito mais do que a gente trabalhar com expectativa de vida, porque isso também é aquela história. Eu já tive paciente que transplantou, mas morreu alguns anos depois atropelado. Exato, aí você vai falar que foi um sucesso. Mas a questão é essa, o que eu vou trazer de qualidade de vida para aquele paciente naquele período, entendeu? E é isso, é autonomia. Comprovadamente, não é só a sobrevida, não é só que ele viveu 6 anos e meio, é porque ele viveu bem. O tratamento ele não deixa de ser paliativo, né? E entenda que é uma média, né? Mas exato, tem paciente que tem mais de 15 anos de transplante de pulmão e estão vivendo muito bem, obrigado. E deixar vocês com saia justa, eu fiz um programa aqui com uma oncologista. E eu a chamei justamente porque eu assisti uma palestra dela em que ela dizia que havia uma diferença marcante entre o atendimento público e o atendimento privado, sobretudo em relação ao custo das drogas oncológicas. E ela chegou a me... não a mim, não aqui no programa, mas lá na palestra, que era só para especialistas, dizer que muitas pessoas estavam abandonando o Instituto Nacional do Câncer pela disparidade de recursos e além de uma remuneração que também não era muito atrativa para eles se manterem lá, podendo receber mais numa unidade privada. E aí ela mencionou certas drogas que a ANS obriga que os convênios paguem, drogas muito caras, tem drogas aí de 4, 5 mil, 10 mil por mês, com prazo, às vezes, de 3 anos de uso. Realmente é uma coisa que encontrar o meio termo, né, que o SUS banque ou que não banque, mas o fato é que a ANS obriga os convênios a pagar algo e não obriga o governo. Né? Em relação, já que vocês trabalham, aí vem a saia justa, já que vocês trabalham no público e no privado, como é que está o público em relação a transplante? O Serviço Nacional de Cardiologia de Laranjeiras dá a vocês tudo que vocês precisam? Você começa. Vamos lá. Óbvio que existe disparidade muito clara na nossa realidade, na nossa rotina dos dois serviços, tá? O INC foi o que a gente começou. Não estamos falando sobre hotelaria. Né? Não estou falando de hotelaria. Estamos falando realmente de estrutura do ponto de vista de material, insumos e etc.
como o Caio tinha falado, necessita, além do treinamento da equipe, da vontade institucional de fazer aquilo acontecer. A gente precisa. É algo que não pode partir apenas de uma vontade pessoal de uma equipe. A instituição precisa estar apoiando e apoiando de todas as formas possíveis e principalmente do ponto de vista financeiro. Tá? E nós sabemos, infelizmente, que o SUS, apesar de estarmos fazendo transplante de pulmão dentro de uma ilha de excelência dentro do SUS, que é o Instituto Nacional de Cardiologia de Laranjeiras, nós estamos dentro do SUS. Então, infelizmente, nós nos deparamos com diversas dificuldades no nosso dia a dia, que a gente tem que dar o nosso jeito. Como todo mundo que trabalha no SUS sabe que é necessário ser feito. Tá? Isso quando eu estou falando do Instituto Nacional de Cardiologia de Laranjeiras. Que é um dos institutos de ponta no Brasil. Exatamente. Então, sim, a gente sente falta de muito do que a gente poderia oferecer, tá? Mas dentro das nossas possibilidades, a gente que oferece muito e que vai muito além, muito graças ao esforço daquela equipe, daquele cerne ali do transplante de pulmão que trabalha incansavelmente. A equipe de vocês no Instituto de Cardiologia, composta de quantas, tirando o plantonista, a equipe mesmo que se reúne para tomar decisões, quantas pessoas? Cirúrgica somos dois cirurgiões torácicos, 2 pneumologistas, temos 2 nutricionistas que estão sempre nas reuniões, tem o corpo administrativo também. Não é nem uma equipe cara. Não, exato. Temos 2 cirurgiões e 2 pneumologistas. Isso, mas temos ganhar ainda... na loteria, eu vou bancar vocês. Temos ainda Geral, a equipe da fisioterapia. Você também fica com esse compromisso. Fisioterapia, a gente tem bastante gente também para poder dar apoio, ainda falta bastante. Exatamente. Isso é sempre uma luta nossa lá por conta da reabilitação, tanto no pré quanto no pós, a pré-habilitação e a reabilitação desses pacientes, a psicologia, serviço social, enfermagem, nutrição e sem contar também todo o suporte da instituição, do centro cirúrgico, ambulatorial. Então, acho que o núcleo é composto por cerca de 16 a 18 profissionais. Isso. Sim. E vocês mencionaram, na verdade foi o Caio Bianchi que mencionou, que a ANS não cobre o transplante de pulmão. Quando a pessoa se submete na rede DOR um transplante de pulmão, quem paga? É o próprio paciente? Não, na verdade é o plano também. A gente tem, na verdade, a gente faz a solicitação como se fosse normal, né, mas muitas vezes acaba tendo que judicializar, porque entra com um tratamento especial, né? Se não judicializar, tem mais dificuldade. Exato. Na verdade, a gente submete ao plano, né? Como é que é o processo? Preparamos o paciente, entendemos que ele tem indicação de realizar o transplante de pulmão, o paciente tem um plano de saúde, tá? A gente dá a chance do plano responder. A gente faz o relatório e faz a solicitação da cirurgia como qualquer cirurgia. Uma cirurgia de vesícula, uma lobectomia por conta de um câncer ou qualquer coisa assim. Submetemos. O plano tem a prerrogativa de falar, não cubro porque não está no rol da ANS, ou pode entender que sim, vou autorizar esse procedimento, que é um paciente que o paciente tem necessidade disso. Quando há uma negativa do plano de saúde, a gente abre isso para o paciente, obviamente, o paciente tem que saber que houve uma negativa, e o paciente busca as formas dele conseguir resolver. Legais. Formas legais, né? E uma das formas legais que é visto, ou o paciente pode bancar, né? Mas é um procedimento caríssimo, que é até difícil da gente conseguir saber dimensionar um valor, porque é realmente muito caro, tá? Tanto no SUS quanto na rede privada. E muitas vezes o paciente o que faz é judicializar aquele procedimento para fazer com que o plano consiga E isso não bancar. acontece só com o pulmão, né? Isso acontece com uma série de órgãos dentro da relação também. Exato. Quem é que está na ANS? É o transplante renal de fígado? E córnea. Isso. E córnea. Isso. Coração Exatamente. não. Coração também não. Já é feito há muito mais tempo. Exato. Por que nós não reconhecem isso como uma terapêutica válida? Tem uma explicação para isso? Olha, isso eu também gostaria de saber. Então pronto, então vamos pular essa. Em relação... Gabriel, no início do programa, falou da compatibilidade entre doador e receptor, né? O receptor, né, aquele que vai receber o órgão, ele está ali na mão de vocês há um tempo, né? Está numa fila de espera, já foi avaliado, já fez todos os exames. Do receptor vocês conhecem bem. Mas o doador é uma coisa súbita, né? É um evento, às vezes, um acidente, que o pulmão não foi afetado e ali sobrou, a família decidiu doar aquele órgão. Sim. Como é que é feito? Quanto tempo vocês têm entre a morte cerebral e o procedimento para vocês fazerem essas análises todas? Uma coisa que eu acho que é interessante observar primeiro, antes de a gente comentar, é a questão também
do doador em si, quando a gente fala, né, a gente tem 2 tipos de doadores principais. Tem os doadores que são doadores vivos, que é, por exemplo, o que a gente tem no rim muitas vezes, né? O doador compatível familiar, que pode fazer, que perdendo um dos órgãos não vai ter grande problema. Isso acontece, por exemplo, para o transplante hepático também, que você doa uma parte do teu fígado. No pulmão também tem a possibilidade de você doar uma parte dos seus pulmões e tal, né? Isso aqui no Brasil é só feito, na verdade, no Rio Grande do Sul, na Santa Casa, que é uma modalidade de tratamento que, principalmente para pacientes jovens, né, fibrose cística, crianças, mas que não, hoje em dia são poucos os centros que fazem. Se você for olhar os números, a quantidade de transplantes intervivos é muito pequena. Então a maior parte que a gente tem são os transplantes de doadores falecidos, sejam eles, na verdade, 2 tipos. O de doador de morte encefálica, que é o predominante no Brasil, porque é o único que é aprovado do ponto de vista legal no Brasil, e tem um doador em morte circulatória, no caso. Morte né? encefálica a gente costuma chamar de morte cerebral. Morte isso, né? cerebral, exatamente. Que na é verdade o mais nobre que a o gente cérebro tem. morreu e as outras funções estão mantidas por aparelhos, né? Então, na verdade, tem todo um protocolo bem definido quando você tem uma suspeita de morte encefálica. Isso é realizado junto, né, com os programas estaduais de transplantes, em que você tem toda uma equipe especializada para dar esse diagnóstico, para ir lá conversar com a família, né? Aqui no Brasil, aqui no Rio de Janeiro em específico, a gente tem o PET, né? Que a gente chama aqui do Rio de Janeiro, que vai lá dar todo esse suporte tanto de comunicação com a família, porque um dos fatores importantes é a taxa de recusa da família por desconhecimento, é um dos principais fatores, exatamente isso, que a gente, não quero doar, entendeu? Só que você não entende o porquê, a importância da doação dos órgãos. Eu acho que a gente devia marcar isso bem, não passar rápido por aí não. É isso. Acho que a gente devia marcar essa questão, quer dizer, um dos principais motivos, talvez até da gente só ter 10% dos transplantes que a gente precisaria, né? E só ter 100 transplantes, e os Estados Unidos ter 3.000 por ano, talvez isso que também no artigo que eu li dizia que era o principal fator, era a não doação da família. O que você acha que precisaria ser feito em termos de comunicação para que as famílias entendessem a importância humanitária, de solidariedade, né? Estão ajudando a salvar uma vida. O que você acha que deveria a gente apontar para divulgar mesmo, começar a bater nessa tecla para as famílias? Eu acho que são algumas coisas, assim. Obviamente, tudo parte a partir de educação, né? Então, já é feito, mas precisamos aumentar ainda mais essa conscientização da população, tá? Mostrar a importância, o quanto das vidas podem ser salvas, mostrar exemplos reais de pacientes que foram salvos graças a isso, e isso ser amplamente divulgado. Fora isso, é muito importante a própria pessoa que quer ser doadora falar para a família. Eu acho que isso falta muito. Quando a gente vai entrevistar a família, quando o profissional vai entrevistar a família e fala, eu não sei o que ele queria, então não vou doar. Então, parte também da pessoa. A gente não sabe quando pode acontecer e como pode acontecer. Sim. Então é fundamental que isso cada um tem que estar expresso legalmente, tem que fazer como se fosse um testamento. Não, basta falar e aí no momento da entrevista, né, quando vão conversar com a família, aí sim isso é abordado. Porque uma coisa que me disseram é que a vontade do morto ou da morta, ela está hierarquicamente inferior à vontade da família. Sim, exatamente. Ele pode até dizer que quer, mas a família não que quiser. Decide. Isso é fato. Mas eu acho que no bom senso geral, digamos assim, se a pessoa falou, eu quero doar meus órgãos, dificilmente a família naquela hora fala, não quero que doe porque eu não quero. Eu acho que normalmente, pelo menos é esperado pelo bom senso. Se o doador ou a doadora tiver manifestado, a família talvez até fique sem graça de não corresponder ao desejo Mas é claro que também a gente tem um outro ponto que muitas vezes é a questão da situação também, né? Porque a família abalada e de repente vem alguém falar com você, não, você vai doar os órgãos, se sente. Por isso que a importância de você treinar esse profissional que vai tem uma capacidade de comunicação que é fundamental para poder abordar uma pessoa numa situação de fragilidade maior, para ela entender que ela está trazendo um benefício, né? É curioso isso, porque às vezes quando a gente faz a captação, você vê situações diferentes. A gente não tem contato com a família do doador, né? Sim. Porque
Até por uma questão, né, naquele momento e tal, a gente prefere até não ter e não é para ter. Não, e às vezes a gente vê muito, eu, por exemplo, como leigo, vejo às vezes, no caso leigo em transplante, eu vejo às vezes uma notícia de que um helicóptero saiu de uma cidade e está trazendo um ar para outra cidade. Quer dizer, você não estava nem na cidade, que dirá conhecer a família e tal. Quem teve que fazer esse trabalho é o profissional de saúde que está lá naquele lugar. Né? Exato. E aí, ou seja ele do programa estadual, ou às vezes o local das CIDOTs, né, que são que cuidam dessa parte de doação dentro do hospital. Mas é interessante. Os hospitais têm um setor? Tem, mas ainda deveriam ter, exatamente. Na verdade, hoje em dia a gente tem poucos lugares aqui no Rio de Janeiro que são, de fato, que chama-se, né, esse setor que é o CIDOT, né, que é Centro de Doação, na verdade, responsável. Não vou lembrar a sigla por completo. Depois a gente bota a legenda. Mas, na verdade, eles são responsáveis justamente por fazer essa procura ativa dentro do hospital, o manejo desse doador, porque a gente perde muito doador no manejo inadequado, né? O que você chama de manejo inadequado? Manejo adequado, na verdade, é o seguinte: a partir do momento que você está dentro de morte encefálica, tem que entender que, na verdade, você está cuidando do doador para poder ter transplante para mais de uma pessoa. E aí, muitas vezes, o colega que está dentro do hospital, ele entende o contrário. A gente vê muito isso. É aquele paciente que deixam de fazer os cuidados do dia a dia. Já está praticamente morto. Já está morto, na verdade, né? Que já tem a declaração de óbito. E aí, eles não entendem que você tem que cuidar daquele doador para você poder transformar aquilo num potencial, né, benefício para outras pessoas. O que acontece é isso, deixa de aspirar, muitas vezes faz muito volume, não preocupa, faz mais remédios e tal. Então, assim, esse cuidado tem que ter alguém. Se não tiver alguém ali próximo cuidando ou conscientizando a equipe que está ali na ponta, a gente perde. A taxa de aproveitamento, por exemplo, no mundo como um todo para pulmão, que é um dos órgãos que, digamos assim, é um marcador até de cuidado do doador, né? Para você ter noção, no mundo como um todo é de 15% a 20% só dos doadores. Doadores em potencial. Teriam potencial para serem doadores, isso só aí, 15%. 15% a 20% a gente aproveita. Isso mundial. No Brasil isso ainda é menor. Tem um trabalho da USP, acho que de 2018, que no estado de São Paulo isso era 5%. Os últimos dados que eu estava vendo, acho que foi do RBT, quando a gente fazendo os cálculos, era menor do que 3% na época. Você acabou não Você foi buscar, com razão, o embasamento, mas acabou não finalizando. O tempo de espera possível de um órgão para ser transplantado. Então, e aí isso vai depender. Então, dentro do processo como um todo, a partir do momento que a gente detectou aquele lá, vai vir toda uma parte. Então, veio a equipe, conversou. A partir do momento que eles definem, bem, então esse doador agora está tudo certo com a parte de documentação, está tudo certo com o ponto em que a gente precisa do cuidado e tal. Aí beleza, a gente passa para o próximo passo, que na verdade significa o quê? Você vai notificar através da fila que você tem, que é única, né? Que é no Brasil todo? Não, você tem regionais e aí podem ser priorizadas dependendo nacionalmente. Mas, por exemplo, no estado de Janeiro, independentemente se o paciente for do grupo sanguíneo A, quer dizer, do grupo sanguíneo ou, na verdade, se independentemente dele estar na rede privada ou na rede pública, a fila é única. Tem isso também. E vai variar de acordo com os grupos sanguíneos. E aí, a nossa fila no pulmão, hoje em dia, a prioridade é definida por ordem cronológica, ou seja, se eu te listo hoje, e não tiver ninguém, você é o primeiro da fila. Se eu listar alguém amanhã, ele é o segundo, a depender do grupo sanguíneo dele, né? No artigo que eu li antes do programa, fala em uma fila em São Paulo, uma fila de espera de 18 meses. Exato. As filas são longas. Isso tem uma variação muito grande entre os locais, né? Como Rio Grande do Sul e São Paulo são os principais centros, então há uma migração de quem tem condições, obviamente, de todo o Brasil para esses centros. Então, pessoa que precisa na Bahia, em Manaus, que precisa de um transplante de pulmão, quando tem condições, principalmente financeiras, sociais, etc., estava migrando, vai para São Paulo para buscar seu transplante de pulmão e fica lá em São Paulo até ser transplantado. Então, obviamente, isso faz uma
como não tem um centro em Manaus. O órgão não vai daqui para lá, que seria mais fácil. Ou até o órgão de lá, que não é aproveitado lá, e como Manaus, no caso, talvez nem dê tempo para chegar até aqui. Mas fato é que nesses 2 centros principais, nós temos filas muito grandes, que normalmente variam cerca de 18 meses, 12 a 24 meses. Vamos botar 1 a 2 anos. O que não reproduz aqui, por exemplo. No Rio de Janeiro isso não acontece. Por quê? A fila é pequena. Como nós não tínhamos, então... Começamos há pouco tempo. Poucos candidatos. Temos poucos candidatos. Então, nossos últimos pacientes ficaram de 40 a 90 dias, mais ou menos. O primeiro, os últimos 2 foi um mês, o outro foi até menos. 40, depende muito do paciente também, das características do paciente, tamanho dele, grupo sanguíneo e tal, mas uma média de 40 a 90 dias. Vocês disseram, e eu também li, que existem centros especializados em realizar transplantes. E existem também centros que fazem essa captação melhores do que outros, quer dizer, tem unidades de saúde que são mais voltadas para essa captação do que outros, ou meio... Você diz a captação dos doadores ou dos doadores? Na verdade, assim, a gente tem alguns locais de maior excelência em que você tem um investimento maior nessa profissionalização do processo. E talvez isso também fosse algo a ser feito. Mas isso é uma das coisas que falta muito. Na verdade, tem até algumas iniciativas, né, até de algumas instituições, justamente para você capacitar esse profissional que está lá na ponta, para ele identificar esse doador, para ele cuidar adequadamente desse doador, para isso virar o desfecho que a gente quer, que é o transplante. Claro. Né? Então, tem alguns trabalhos, inclusive multicentros, ou seja, diversos centros aqui no Brasil que são feitos, inclusive nesse sentido. Mas ainda é uma coisa, varia. Por exemplo, no Sul, a gente tem alguns centros que são muito especializados nessa questão de doação. A taxa de efetivação do transplante deles é maior do que, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro. Sim. A gente vê muitas vezes, né, principalmente aqui na realidade, eu tive a oportunidade com o transplante de ver diferentes hospitais, né, tanto rede privada, pública, aqui no Rio de Janeiro, em São Paulo e tal. E as realidades são completamente diferentes de um para o outro. Então, e é isso também, vai muito pelas condições de trabalho da equipe também, né? Olha só, como eu disse inicialmente, aliás, o programa não tinha começado, eu avisei que o programa passaria rápido. Exato. Nós temos que encerrar, o Geraldo já fez a manifestação dele com o dedinho dele, eram 5 minutos, agora deve ser 4. E eu gostaria de agradecer muito a presença de vocês. Eu acho que esse assunto vai merecer um segundo programa sobre o tema, talvez focando mais na questão da doação, né, para a gente influenciar mais. E, como de hábito, eu queria que vocês encerrassem o programa. Eu sempre peço aos meus convidados, qual é o tempo exato que eles têm, Geraldo, agora? 3 minutos. 3 minutos, porque o programa ele corta, o computador corta e entra já uma outra programação. Vocês têm 3 minutos para encerrar o programa. O que vocês gostariam de dizer? Bom, primeiramente gostaria de agradecer a oportunidade e o espaço. Pula isso, não perde tempo então com vamos embora. E eu acho que deixar como mensagem exatamente isso. Eu acho que principalmente a conscientização com relação à doação, tá? Manifestar a seus familiares. E fora isso, a questão de que no Rio de Janeiro temos programas ativos nesse momento. Então, principalmente para a comunidade médica, lembrar da necessidade, da importância de precocemente a gente encaminhar esses pacientes com indicação, que eles achem que tem indicação. Estamos completamente à disposição para tirar dúvidas, conversar, discutir o caso, porque é fundamental que a gente tenha esses pacientes o mais brevemente sendo avaliados pelos centros transplantadores. Enquanto você pensa em 1 minuto que você vai falar, eu queria que vocês me autorizassem a dar algum endereço que alguém que quiser contactar vocês, e-mail, telefone, o que vocês acharem mais adequado. Perfeito. Você prefere? Escreve para mim que eu falo no ar enquanto o Caio se... De colocar os do transporte. Bem, então, posso encerra. Falar? Vamos lá, Caio. Então, na verdade, acho importante, de fato, essa questão da educação é o principal ponto que a gente tem que trabalhar, tanto na doação quanto com o transplante em si, e que eu acho que ainda há muito espaço para a gente crescer. O Brasil tem uma dimensão muito grande e muitas pessoas que precisam, né? A gente mostrou isso com dados. E acho que principalmente também não só do investimento, né? Na questão educacional, mas também do ponto de vista até do governo como um todo, entender que o transplante é uma área prioritária e que o benefício trazido por ele é muito
grande para aquelas pessoas que o necessitam, né? E lembrando que você mencionou que nós não realizamos 10% dos transplantes que precisariam ser realizados, né? Exato. Precisaria realizar 1.000 e tantos e a gente não chega a 100, quer dizer, chega a 100 não dá nem 10%. Né? Sim. Tem aí já o dado para a gente dar o endereço? Posso botar aqui. O meu endereço é G de gato, F de faca, Sante de Santiago, SAN de navio, T de tatu, @yahoo.com.br, e também o endereço do e-mail, no caso da Reddor, como paciente com plano de saúde, transplantepulmão@reddor.com.br, tá ok? Então, obviamente, pode procurar qualquer uma dessas formas, que eu vou estar totalmente disponível para tirar qualquer dúvida. Depois na edição do programa eu boto isso por escrito. E o Caio? O meu é caiocesar.castro@yahoo.com.br. caiocesar.castro@yahoo.com.br. Muito obrigado, Geraldo. Bom fim de semana aos ouvintes. Obrigado.